Sejam todos muito bem-vindos, aqui quem fala é o professor Henderson. Estamos aqui para pegar mais um conteúdo da matemática e dar uma explicação. Dessa vez, nosso conteúdo envolve o oitavo ano e é o conjunto dos números reais. Se você ainda não é inscrito no canal, fique à vontade, inscreva-se e eu tentarei alimentar esse canal diretamente, cada dia trazendo um conteúdo novo. Se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário, eu tentarei resolver por lá posteriormente. Então, sem perder mais tempo, vamos para lá. Conjunto dos números reais. Bom, a primeira pergunta que vem é o que são os números reais? E a única coisa que eu digo é, a matemática, ela é sequencial. Então, eu vou ser capaz de definir o que são os números reais com o conhecimento que eu tenho até o momento. Então, eu não vou criar mais nada novo. Na verdade, nós já trabalhamos com os números reais sem perceber e eu apenas vou arranjar uma maneira de organizá-los para ficar bem simples de entender. Sendo assim, é importante a gente recordar os conjuntos numéricos que foram apresentados para nós até hoje. E aí, de cara, a gente tem o conjunto dos números naturais. A simbologia do conjunto dos números naturais é esse N com essa barrinha ali daquele jeito. Essa é a simbologia dos números naturais. E ele foi criado quando surgiu a necessidade do homem precisar contar objetos, contar qualquer quantidade. E uma curiosidade, apesar de ser o primeiro número do conjunto, ele é o último número a ter sido acrescentado. Inicialmente, o conjunto dos naturais não possuía o zero, mas agora aqui a nível de ensino fundamental, o zero passa a ser o primeiro número do conjunto dos naturais. Então, eu tenho o conjunto dos naturais representado dessa maneira, dentro de chaves para dizer que é um conjunto, e ele fica 0,1, 2, 3, 4, sempre separando com vírgula um elemento do outro, e a reticências no final é para dizer que esse conjunto não tem fim. Como não temos nada antes do zero, quer dizer que esse conjunto começa realmente no zero. E nesse conjunto, eu posso dizer o sucessor de qualquer número dele. E o antecessor também pode ser dito, com exceção do zero. Sucessor basta somar uma unidade. Então, o sucessor do 3, o 4. O sucessor do 100 é o 101 e assim por diante. E antecessor basta subtrair uma unidade. O antecessor do 2 é o 1. O antecessor do 1 é o 0. Mas não tem como eu dizer dentro dos naturais quem é o antecessor do 0. Mas se eu pegar o próximo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, aí eu vou ter uma extensão do conjunto dos naturais. Então eu pego todos os naturais que já existiam e acrescento alguma coisa a ele. Que alguma coisa é essa? Bom, eu tinha o algarismo que representa o número 1, o símbolo algarismo 1. Se eu colocar o menos antes dele, eu passo a ter o menos 1. Então, para cada número natural que já existia, com exceção do zero, eu posso associar o símbolo de mais, dizendo que ele é um número positivo. E se existe o positivo, também existe o seu negativo. Então, o conjunto dos inteiros começa com reticências para dizer que não é possível definir quem é o menor número inteiro que existe, mas aí existe o menos 3, menos 2, menos 1, chegamos no zero. Mas olha só, daqui em diante nós temos realmente o conjunto dos números naturais. Então quer dizer o seguinte, os inteiros realmente são os naturais, acrescido de, para cada número positivo que eu tenho aqui, existe o seu negativo, que é chamado simétrico, como foi visto no sétimo ano. Bom, nesse conjunto agora, eu posso dizer quem é o antecessor e quem é o sucessor de qualquer número. E aí vem para nós o conjunto dos números racionais. A simbologia dele é a letra Q. Essa letra Q está relacionada ao nome quociente, mas quociente é o resultado de uma divisão. Mas a gente sabe que a divisão pode ser escrita na forma de uma fração. Então, o conjunto dos racionais ele é uma extensão dos conjuntos anteriores. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o conjunto dos números inteiros e acrescentar a eles os números que não são inteiros, ou seja, os números fracionários ou até mesmo os números na forma decimal que tenham expansão decimal finita ou infinita e periódica, ou seja, as dízimas periódicas.
Resumindo, o conjunto Q é o conjunto dos números que podem ser escritos na forma de uma fração, A sobre B. O que é esse A? É um número inteiro. O que é esse B? É um número inteiro também, mas com uma restrição. Esse asterisco aqui quer dizer que eu tenho que pegar o conjunto dos inteiros e retirar dele o zero. Então, quer dizer que aqui pode ser qualquer número inteiro e aqui pode ser qualquer número inteiro diferente de zero. Então, nesse conjunto em diante agora, não tem mais como definir quem é o antecessor e quem é o sucessor. Então, é o primeiro conjunto que a gente não consegue dizer, dado um número, quem vem logo depois ou quem existia imediatamente antes. Mas aí esse ano foi apresentado para vocês o conjunto dos números irracionais. Mas espera aí, a simbologia dele, os livros estão começando a trazer a simbologia I há alguns anos. O I nada mais é do que o R menos Q que você encontra em livros mais antigos. Já já a gente define o que é isso. Agora, olha o nome. Irracionais é uma negação do nome racionais. Então, peraí, ele é um conjunto à parte, ele não é mais uma extensão dos outros igual estava sendo sempre. O que é um número irracional? Um número é irracional se ele não for racional. Tá, mas ficou confuso isso. Ficou uma coisa muito óbvia, sem sentido. Então vamos lá, você pensa assim, ó. Racional é um número que pode ser escrito na forma de uma fração, com o numerador e denominador inteiros e o denominador diferente de zero. Resumindo, racional é um número que pode ser escrito na forma de fração. Irracional é um número que não pode ser escrito na forma de fração. Ah, Henderson, mas existe número que não pode ser escrito na forma de fração? As nossas dízimas não periódicas. Então, os números irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração, então, obrigatoriamente, eles são dízimas não periódicas. Então, a gente tem essa relação dupla aqui, ó. Dízima não periódica está diretamente relacionada ao número irracional da seguinte maneira. Se o número é uma dízima não periódica, então ele é irracional. Ou, se o número é irracional, ele obrigatoriamente é uma dízima não periódica. Então, o conjunto dos irracionais só tem dízimas não periódicas. E todas as dízimas não periódicas estão no conjunto dos números irracionais. Então, agora sim eu começo a dizer, quem são os números reais? Agora sim eu consigo definir. Vamos relembrar, os naturais são os inteiros positivos junto com o zero. Os inteiros são os naturais junto com os inteiros negativos. Os racionais são qualquer número que é um conjunto formado por qualquer número que possa ser escrito na forma de fração. E lembrando, os inteiros são números racionais. 2 na forma de fração, eu poderia escrevê-lo muito bem como 2 sobre 1. 5 é 5 sobre 1. Menos 3 é menos 3 sobre 1. Então, os inteiros são os números racionais com denominador igual a 1. Por isso, o denominador não precisa aparecer. E nós temos os irracionais, que são as dízimas não periódicas. Então, a pergunta que fica é, afinal de contas, quem é os reais? Aquele símbolo R que eu usei é para dizer quem eram os reais. E os reais nada mais é do que a união dos racionais com os irracionais. Em outras palavras, o conjunto dos reais é quando eu pego e junto todos os números que podem ser escritos na forma de fração com todos os números que não podem ser escritos na forma de fração. E aí assim eu consigo montar esse diagrama dos conjuntos numéricos. Eu tenho o conjunto dos números naturais. Ele está dentro do conjunto dos números inteiros, ou seja, todo número natural é um número inteiro. Por fim, eles estão dentro do conjunto dos racionais, então todo número natural é inteiro e também é racional. E também todo número inteiro é racional. Agora eu tenho que pensar, os racionais podem ser colocados na forma de fração e os irracionais é uma negação disso. Então os irracionais são um conjunto à parte. Pode ver que ele não fica aqui por fora, englobando os racionais. Então daqui para cá eu tenho os números que podem ser escritos na forma de fração
e aqui os números que não podem ser escritos na forma de fração. Todo número ou é racional ou é irracional. Então são dois conjuntos disjuntos, são dois conjuntos onde um não tem nada a ver com o outro. Mas na hora que eu junto todos eles, eu formo os números reais. Então, número natural, o número que for natural, ele também é inteiro, também é racional, consequentemente ele é real. Um número que for inteiro também é racional e real. E um número que for racional, obrigatoriamente também é real. Um irracional também é real. Conclusão: todo número que a gente conhece no ensino fundamental é um número real. Qualquer número é um número real. Se ele puder ser escrito na forma de fração, ele é um real que está dentro do conjunto dos racionais. Se ele não pode ser escrito na forma de fração, ou seja, se ele é uma dízima não periódica, ele é um real do tipo irracional. Então aqui fica muito fácil da gente pensar. Pensa aqui, ó, cidade, estado, país, continente, um outro país. Por exemplo, vamos supor que estou na cidade de Uberlândia. Obrigatoriamente estou no estado de Minas. Obrigatoriamente estou no Brasil e estou no continente americano. Quem está aqui, por exemplo, é alguém que está na Argentina. Então não tem como estar no Brasil e na Argentina ao mesmo tempo. Mas se está na Argentina, também está na América. Uberlândia, obrigatoriamente está em Minas, está no Brasil. Henderson, quem estaria aqui? Alguém que está em Minas, mas não está em Uberlândia. Por exemplo, alguém que está em BH. Está em Minas, mas não está em Uberlândia. Está no Brasil. Henderson, e aqui? Quem estaria aqui? Alguém que está no Brasil, mas não está em Minas. Alguém que está em São Paulo, por exemplo. Então, é só pensar nisso. Cidade, estado, país. Ou seja, quem está nos naturais obrigatoriamente está nos inteiros, obrigatoriamente está nos racionais. Dois países disjuntos, mas pertencentes ao mesmo continente. Então, todo número que for racional é real, todo número que for irracional também é real, mas nenhum número consegue ser racional e irracional ao mesmo tempo. Então era isso, galera. Esse é o nosso diagrama dos conjuntos numéricos. E agora fica muito fácil da gente olhar para um número e saber em qual conjunto ele deve ser encaixado. Por enquanto é isso, uma boa aula e bons estudos a partir dessa aula, e não se esqueçam, se tiver dúvidas, deixe comentário para mim que assim que possível eu respondo. Fiquem com Deus e até mais.